Mais uma vez saúdo a todos com a bendita paz do Senhor. Amém. Maravilha, que bênção nós podermos estar na casa de Deus para falarmos a palavra do Senhor e aprendermos a palavra do Senhor. Eu creio, como eu já falei, que Deus vai falar muito aos nossos corações nestes dias e ninguém quer perder momentos de estar aqui, vindo e sendo abençoado com a ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, esta noite eu gostaria de falar, enfatizar alguns princípios bíblicos importantíssimos para nós podermos ser iluminados, entendermos a palavra de Deus, estarmos agradando ao Senhor nosso Deus e podermos ter uma vida vitoriosa. Os irmãos sabem que Deus, Ele já criou todas as condições para que nós vivêssemos em vitória. Fica conosco. Ou nós observamos a palavra de Deus, entendemos os ensinamentos preciosos da parte de Deus, naturalmente inspirados pelo Espírito Santo, daí a necessidade da santificação, do andar na presença de Deus, para entendermos verdadeiramente a palavra do Senhor, aplicarmos a palavra do Senhor à nossa vida e termos vida e vida com abundância. E um dia chegarmos ao céu, à glória, à eternidade e ali sermos felizes para todo o sempre. Com o Senhor nosso Deus, com arcanjos, com querubins, com serafins, com todos os santos, vai ser uma maravilha. É coisa que não dá para transmitir em palavras. Você tem que entender pela iluminação do Espírito Santo, mas nunca vai entender em toda a sua plenitude. É coisa tão grande, tão extraordinária, que nós não podemos entender com a nossa mente finita, humana. Mas no céu nós vamos ver e vai concretizar nas nossas vidas para aqueles que realmente forem fiéis até ao fim. E forem caminhando, andando nos caminhos do Senhor nosso Deus. E o tema que eu escolhi para a mensagem que vou trazer esta noite é princípios para conhecer a Deus e não ser cego espiritualmente falando. E para isso nós vamos ler alguns versículos que se encontram em 2 Pedro, Epístola do Apóstolo Pedro, a segunda, no capítulo 1 e versos 2 a 11. 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 a 11, fala assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelos quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Como eu já falei para os irmãos, o título da mensagem é Princípios para conhecer a Deus e não ser cego espiritualmente falando. Parece um título meio estranho, mas vejamos o que diz o verso 9, que nós já lemos. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vê somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, meus amados irmãos, que coisas são essas que nós lemos aqui neste verso 9? Naturalmente que nós já lemos nos versículos anteriores, mas eu queria enfatizar, salientar estas coisas que são princípios para nós podermos nos firmar neles, sermos abençoados e termos uma vida realmente vitoriosa, realmente abençoada. E o primeiro princípio que eu gostaria de salientar esta noite se encontra no verso 2. Diz assim: o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo gera graça e paz. Então, o conhecimento de Deus e de Jesus gera graça e paz. Para que graça e paz sejam geradas no nosso interior, nós precisamos conhecer Deus e Jesus Cristo. O irmão quer dizer amém? Amém. E nós vamos conhecê-lo como? Através da sua palavra. Através de uma vida consagrada. Através de uma vida dedicada ao Senhor nosso Deus. Lendo a palavra de Deus não é apenas por ler, é para descarregarmos a nossa consciência. Não, lendo de joelhos, se possível, orando em espírito, para que o Espírito Santo possa nos iluminar com as verdades bíblicas. Aleluia. E nós termos conhecimento bíblico que é fundamental, que é essencial para a nossa bênção espiritual. Este é o primeiro princípio. E o segundo seria: o conhecimento de Deus traz a provisão de tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Verso 3. Maravilha, que bênção. O conhecimento de Deus, que vem da forma que nós já falamos aqui, diz o versículo que traz provisão de tudo. Se você realmente conhecer a Deus, você não vai ter falta de coisa alguma. É a Bíblia que diz, não sou eu. Então, se nós estamos aí com muitas faltas, algumas faltas, talvez precisamos conhecer Deus melhor. Amém. Glória a Jesus. Tudo traz a provisão de tudo o que diz respeito à vida, à nossa vivência, àquilo que nós precisamos para ter uma vida normal, para ter uma vida realmente suprida de tudo aquilo que nós necessitamos em termos materiais, mas também em termos espirituais, porque essa palavra piedade se refere exatamente à parte espiritual. Depois, terceiro princípio importante, fala aqui o verso 4, que nós lemos, diz que as grandíssimas e preciosas promessas, para que fiquemos participantes da natureza divina, vêm pelo conhecimento de Deus. E assim escaparemos da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Então, meus amados irmãos, veja aqui o seguinte: as grandíssimas e preciosas promessas. Porque são muitas as promessas de Deus. Elas são infindas. Deus, Ele não se esquece de nada. Ele disse: olha, a mesa está posta. Não falta coisa alguma. Agora, para você ser participante destas grandíssimas e preciosas promessas, naturalmente que precisa conhecer a Deus. E ficaremos participantes da natureza divina. Não, isso é uma coisa linda, não é uma coisa maravilhosa? Nós temos o Espírito Santo iluminando as nossas vidas, alegrando o nosso coração, nos dando força, nos dando vigor, nos fazendo pessoas sábias para a vida eterna. Agora, note aqui uma coisa.
que quando nós estamos falando aqui de conhecimento, nós não estamos falando aqui apenas de conhecimento intelectual. Apenas de conhecer os versículos bíblicos. Apenas saber os versículos bíblicos de cor. Não é esse conhecimento. O mais importante, o mais fundamental. Eu conheci uma pessoa, e talvez o cantor Jó Fontes conheça também, que era um homem que intelectualmente, em termos de Bíblia, ele era fantástico. Ele sabia aqueles versículos todos de cor. Ele falava. Mas foi um homem, o Senhor na Assembleia de Deus, depois passou para os Adventistas, depois passou para os Testemunhas de Jeová, e não tinha uma firmeza. Não tinha uma formação doutrinária. Porque era apenas um conhecimento intelectual. Meus amados irmãos, nós precisamos adquirir esse conhecimento, precisamos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus e aplicar à nossa vida. Noutras palavras, sermos obedientes à palavra do Senhor. Assim é que vai funcionar. E nós estamos falando de um conhecimento que implica tudo isso, amados irmãos. É bom sabermos a Bíblia, é bom sabermos os versículos de cor. É bonito até nas pregações, não é, irmão Loana? Quando o pregador começa a falar versículos de memória, etc. Mas o mais importante, sem dúvida alguma, é nós aplicarmos a palavra de Deus às nossas vidas. É nós sermos obedientes à palavra de Deus. E nem sempre é fácil, amados irmãos. Porque, às vezes, Deus requer coisas de nós que não são muito fáceis de fazer. Mas nós temos que fazer. E através da palavra, a palavra também nos incentiva e nos ensina a nós deixarmos certas e determinadas coisas que a carne gosta. Que nós gostamos. Mas se você quer ter uma vida verdadeiramente vitoriosa e abençoada, você tem que observar a palavra de Deus. Você tem que pegar e aplicar à sua vida e se firmar naquilo que realmente agrada a Deus e deixar, abandonar aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus e que consequentemente é pecado. É esse conhecimento que nós queremos para a nossa vida, que não é apenas, como eu já disse, intelectual, do saber, mas que é prático também. Tem a prática, nós aplicamos à nossa vida. Muito bem. Quarto, ao verso 5. O conectado, quarto princípio diretamente conectado com o verso 5 que nós lemos. Diz assim: no exercício da nossa fé, nós precisamos acrescentar algumas coisas que o versículo fala lá. Não é verdade? Versículo 5, observe aí. Portanto, no exercício da nossa fé, temos que acrescentar a virtude e à virtude a ciência. 3 princípios que eu gostaria de falar aqui um pouco, rapidamente. Primeiro é fé. Os irmãos sabem que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Nós vamos crescer na fé. A fé, como os irmãos sabem também, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por isso que nós agarramos nas promessas. A gente não vê as promessas, mas nós temos esta fé. Nós temos esta certeza no nosso coração que as promessas, as grandíssimas promessas, as muitas promessas do Senhor nosso Deus, elas são para nós. Os irmãos sabem que a persistência, a insistência, é princípios para a vitória. Você sabe que as promessas estão lá. Você sabe que as promessas são para ti.
E você insiste e não larga o Senhor nosso Deus até que elas concretizem na sua vida. Você começa a orar e não acontece nada. E passa um dia, passa 2, passa 3, passa uma semana, mas você não desiste. Você não desiste, você fica ali perseverando. Eu me lembro que eu tive uma dor na minha coluna terrível. E não sei se aqueles que já tiverem dores na coluna sabem como é. E para um pregador que, portanto, fica o máximo, e ficaria o máximo de pé uns 30 minutos, não conseguia ficar mais. Tinha que ir a correr, deixar o púlpito e me estender no chão, porque a dor eu já não aguentava mais. É uma coisa terrível, não é verdade? É um grande problema. Mas eu nunca desisti do Senhor meu Deus. Orei ao Senhor. Muita gente orou por mim, pastores. E essas orações não foram em vão. Sabe? Não foram em vão. E finalmente eu vinha ser curado com uma oração da minha mãe. Eu lecionava ali em Fall River, no Instituto Bíblico. E como eu morava em Canária, a 3 horas de viagem, acabava a escola, eu ficava na casa da minha mãe, que morava ali em Somerset. O cantor João Fontes sabe bem. E quando acabou a aula, eu não aguentava mais da dor. Fui para casa rapidamente, cheguei à casa da minha mãe, ela morava num apartamento, subi as escadas, e acabando de subir as escadas, eu caí e fiquei ali mesmo. Ela veio a chorar, mas estava uma mãe, né? Coração de mãe. O amor maternal. Ela veio a chorar e impôs as mãos sobre mim e orou. E eu adormeci. Quando eu acordei no outro dia, sumi a dor. Nunca mais. Até hoje. Eu na minha vida, na minha caminhada, graças a Deus, nunca necessitei de um milagre espetacular. Mas tive alguns. Eu tive um outro milagre. Os irmãos sabem que Deus cura as dores de cabeça. Sabe? Deus cura. Eu estava estudando no Zion Bible Institute e um certo dia nós íamos ter uma prova. E naquele dia começou-me a dar uma dor de cabeça. E eu sabia que quando me dava aquela dor de cabeça, ia piorando, e eu começava a vomitar e eu tinha que ir para a cama. E deu-me aquela dor de cabeça. Estava prestes à hora do teste, era um teste. E eu entrei no banheiro e fiz uma oração. Fiz uma oração e fui fazer o teste. Aí comecei a fazer o teste. Nunca mais me lembrei de dores de cabeça. Fui fazendo. Quando eu acabei, amados irmãos, a minha cabeça estava tão levinha, parecia que eu tinha tomado 3 Advils ou mais. Levíssima. A dor sumiu, desapareceu. Irmãos, até hoje eu nunca mais tive dores de cabeça. Os irmãos podem não acreditar, mas é verdade. Eu não podia andar cabeça descoberta assim no frio. Não, dava-me logo dores de cabeça. Graças a Deus, eu às vezes ponho um chapéu. Mas é porque sinto muito frio na cabeça. Mas não é que me vai dar dores de cabeça, porque não dá. Irmãos, Deus quando cura completamente. Nós temos que ter fé nele e ser perseverantes, nunca deixar o Senhor nosso Deus. Eu tenho alguns problemas de saúde. Caso diabetes, outras coisinhas, nós vamos controlando, mas eu estou orando ao Senhor. Eu estou orando ao Senhor ainda, esperando pela cura de todos os problemas que eu tenho. Está nas mãos do Senhor nosso Deus. Mas eu não vou desistir, eu vou continuar. Então, meus amados irmãos, ficar no exercício da nossa fé é importantíssimo. É impossível agradar a Deus sem fé. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diz a Bíblia ainda
em Hebreus capítulo 10, versos 38, que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vocês não estão entendendo porque é que Deus fala isso? Porque Deus quer que nós possamos ser pessoas vitoriosas. Deus quer que nós possamos ser pessoas que têm saúde, têm força, têm vigor, têm alegria. E sem fé nós não chegamos lá. Porque, amados irmãos, a fé naturalmente está conectada com o conhecimento. O conhecimento gera a confiança em Deus e nos leva à obediência. Sabe? São os três aspectos da fé. Esta fé que nós estamos falando. Mas os irmãos não se esquecem que nós temos a nossa fé em Deus, conectada com aquilo que nós queremos, conectada com o exercício da verdade. Não é religião, é verdade divina que Deus deixou para a nossa fé, ligada à palavra de Deus e às verdades bíblicas. Daí, o justo viverá da fé. Não é só para receber os milagres, não é só para receber as promessas, mas é para viver uma vida em vitória e para andar na presença de Deus e para ser obediente ao Senhor nosso Deus e isso gerar alegria e contentamento no seu coração. E este exercício da fé nos leva próximo de Deus, perto de Deus e na presença de Deus há abundância de alegrias. Irmãos, Deus, Ele é muito mais maravilhoso e glorioso do que aquilo que nós pensamos. Deus nos ama muito mais do que aquilo que nós podemos pensar, podemos imaginar. Ele nos criou por sua inteira e livre vontade. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. E o irmão não se esqueça que Ele nos colocou como a coroa da sua criação. Ele fez tudo pensando em nós. Pensa um pouco. Pare e saboreie o amor do Senhor nosso Deus. E enquanto você estiver saboreando, dê graças a Deus, glorifique o seu nome. Porque uma das coisas lindas que acontecer na nossa vida é o amor de Deus. Irmãos, nós podemos não ter amor de mais ninguém. É impossível, sabe? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é compromissado com Deus, ele é amado por muita gente. Sim ou não, pastor Eduardo? Sei que há muita gente que te ama e mereces, começando pelo irmão lá, a Lohan. Família, os filhos, os netos. Deus me dê 4 filhos maravilhosos. 5 netos. Esposa maravilhosa também. Os irmãos conhecem, muitos aqui conhecem. É uma mulher de Deus, é um anjo, não é, irmã Laura? Aquilo ali é especial. Então, nós estamos rodeados por todo este amor. Mas acima de tudo nós temos o amor de Deus. Irmãos, cada dia que nós vivemos, cada segundo, cada minuto, nós não nos podemos esquecer de dar graças a Deus pelo seu amor. Temos que expressar gratidão. Quanto mais gratidão você expressar a Deus pelo amor dele, mais você vai se sentir amado e amada. E você vai ser uma pessoa muito amorosa. Porque quem está cheio do amor de Deus tem que amar. E às vezes nós temos alguns, está na igreja, né? Da igreja, etc. Que às vezes são assim, um espinho na nossa carne. Não são sempre, mas são de vez em quando. Aí nós os amamos mesmo assim. Mas não é nosso amor, amados irmãos.
Não é. Nós não temos capacidade para isso. É o amor de Deus para nós. Agora deixa-me fazer aqui um à parte com os irmãos esta noite. O amor é lindo. O amor é fundamental. O amor é essencial. Para nós sermos realmente felizes, nós temos que crescer mais no amor. Agora, como é que nós vamos crescer no amor? Como é que a gente cresce no amor? Bom, primeiro há a conversão. O converter ao Senhor nosso Deus e começar a ter as manifestações do fruto do Espírito Santo. Agora, nós recebemos o amor, quando nos convertemos, recebemos numa medida, sim ou não? Recebemos numa medida. A gente pode ir crescendo. Na área do amor, a gente nunca deixa de crescer. E como é que nós vamos crescer no amor? Santificando as nossas vidas, conhecimento de Deus, andar na presença de Deus, ter compromisso com Ele. Se você não anda na presença de Deus, você está perdendo o seu tempo. A sua vida está abortando. Você precisa vir de novo, realmente, viver na presença de Deus, ter a presença de Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Então o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor nosso Deus. Tem uma outra palavrinha, naquele verso que nós estamos salientando aqui, que é o verso 5, que é a palavra virtude. A palavra virtude, ela está diretamente, ou fala de excelência moral. A moralidade. A nossa moralidade. Nós temos que observar, dar, ou portanto, exercitar uma boa moral. Uma moral que agrada ao Senhor nosso Deus. Depois, virtude está conectada também com as próprias manifestações do fruto do Espírito Santo. A bondade, integridade, sabedoria e retidão. Que são princípios também fundamentais para a sua felicidade. Para a sua realização total. Para que você realmente seja abençoado. Há muita gente que não pensa nisso. E vou dizer uma coisa aos irmãos, é que se isso é importante para todas as pessoas, é mais ainda para o crente em Jesus. Porque o crente em Jesus deveria ser íntegro, deveria ser reto, deveria ser verdadeiro. Mas às vezes nós até conhecemos pessoas, o seu nome escrito no rolo de membros, e que deixa aí muito a desejar, não é verdade? E anda pelas ruas da amargura e nada dá certo na vida dele ou dela. E o homem não progride materialmente, nem espiritualmente, nem nada. Está na igreja, às vezes até tem assiduidade e canta e louva, mas se é caloteiro, se é mentiroso, nunca vai progredir. E é pior para aquele que conhece a palavra do que para aquele que não conhece a palavra. O irmão pode entender o que é que eu estou falando aqui esta noite? Que Deus nos ajude, porque Deus criou todas as condições para nós sermos realmente felizes, bem-sucedidos, prósperos, abençoados. E nós estragamos tudo. Em vez de darmos ouvidos à palavra de Deus e aos ensinamentos preciosos da palavra de Deus, vamos para a nossa cabeça. É verdade. Como algumas figuras bíblicas que tentaram ajudar o Senhor nosso Deus, Abraão, etc., e outros, e saíram fora da palavra e naturalmente que sofreram por causa disso. Nós temos é que fazer como Deus manda, como Deus ordena, como Deus direciona. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. E a ciência
aqui no verso 6, apresenta outros princípios importantes, princípios de vida muito importantes aqui no verso 6. Nós poderíamos juntar ainda a temperança, que é também uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Fala de equilíbrio, autocontrole. Pessoas equilibradas vivem muito melhor, se sentem mais abençoadas, vivem até mais anos de vida. O irmão sabia disso? Equilíbrio, autocontrole, não descontrolar facilmente. Também no exercício da paciência, que é outra virtude, que juntamente com a temperança contribui para sermos pessoas equilibradas e autocontroladas. Então nós também precisamos crescer nestas áreas, e nestas manifestações do fruto do Espírito Santo. A temperança, a paciência. E o verso 6 ainda fala da piedade. E a piedade, conectada diretamente com a santidade, compromisso com Deus, andar na sua presença. Não é andando na presença de Deus que nós temos a abundância das alegrias. É isso que o versículo fala aqui, amados irmãos. Por isso que nós dizemos que são princípios de vida importantíssimos. Princípios de vida fundamentais, essenciais. E depois fala ainda no amor fraternal. Romanos 12:10, o apóstolo São Paulo fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros. Será que nós estamos amando cordialmente uns aos outros? Vai ser na nossa casa, no nosso lar. Não é verdade? Filhos, pais, pais, filhos, marido, esposa, esposa, marido. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Mas na igreja, nós precisamos nos amar uns aos outros fraternalmente. E tem aqui uma expressão muito importante: preferindo-vos em honra uns aos outros. Será que nós respeitamos o nosso irmão? Será que nós agimos de forma a que o nosso irmão seja honrado? Ou será que nós olhamos para ele assim com um certo desdém, um certo ar de superioridade? Eu sou melhor, prego mais bonito, eu canto mais bonito. Alguns até fazem exceção de pessoas. Sim ou não? Nós não somos ensinados assim. E talvez nós estamos tendo aquela vitória que nós poderíamos ter e aquela bênção que poderíamos ter, porque nós estamos tendo os nossos irmãos em honra como deveríamos ter. Quando nós falamos amar fraternalmente os outros, implica isso. Está implícito aqui. O irmão entende? Irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Se Deus é o nosso Pai, e Ele é, e é por vontade própria, foi Ele que quis assim, não é verdade? Somos irmãos, consequentemente pertencemos à mesma família. Qual é o sentimento que você tem no seu coração, na sua alma, em relação ao seu irmão? Seja aquele que tem uma posição mais honrosa secularmente, ou se destaca mais na vida secular, de outra forma, até dentro da própria igreja. Seja aquele irmão que talvez você não valoriza muito, porque, coitado, secularmente falando, não tem grande posição, não tem grande valor. Você tem que tratar os dois da mesma forma. E impôs as mãos sobre mim e orou. E eu adormeci. Quando eu acordei no outro dia, sumi a dor. Nunca mais. Até hoje. Na minha vida, na minha caminhada, graças a Deus, nunca necessitei de um milagre espetacular. Mas tive alguns. Eu tive um outro milagre. Os irmãos sabem que Deus cura as dores de cabeça. Sabe? Deus cura. Eu estava estudando no Zion Bible Institute e um certo dia nós íamos ter uma prova. E naquele dia,
começou-me a dar uma dor de cabeça. E eu sabia que quando me dava aquela dor de cabeça, ia piorando, e eu começava a vomitar e eu tinha que ir para a cama. E deu-me aquela dor de cabeça. Estava prestes à hora do teste, era um teste. E eu entrei no banheiro e fiz uma oração. Fiz uma oração e fui fazer o teste. Aí comecei a fazer o teste. Nunca mais me lembrei de dores de cabeça. Fui fazendo. Quando eu acabei, amados irmãos, a minha cabeça estava tão levinha. Parecia que eu tinha tomado 3 Advils ou mais. Levíssima. A dor sumiu, desapareceu. Irmãos, até hoje eu nunca mais tive dores de cabeça. Os irmãos podem não acreditar, mas é verdade. Eu não podia andar cabeça descoberta assim no frio. Não, dava-me logo dores de cabeça. Graças a Deus eu às vezes ponho um chapéu. Mas é porque sinto muito frio na cabeça. Mas não é que me vai dar dores de cabeça, porque não dá. Irmãos, Deus quando cura completamente. Nós temos que ter fé nele e ser perseverantes, nunca deixar o Senhor nosso Deus. Eu tenho alguns problemas de saúde, caso diabetes, outras coisinhas, nós vamos controlando, mas eu estou orando ao Senhor. Eu estou orando ao Senhor ainda, esperando pela cura de todos os problemas que eu tenho. Está nas mãos do Senhor nosso Deus. Mas eu não vou desistir, eu vou continuar. Então, meus amados irmãos, ficar no exercício da nossa fé é importantíssimo. É impossível agradar a Deus sem fé. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diz a Bíblia ainda, em Hebreus capítulo 10, versos 38, que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vocês não estão entendendo porque é que Deus fala isso? Porque Deus quer que nós possamos ser pessoas vitoriosas. Deus quer que nós possamos ser pessoas que têm saúde, têm força, têm vigor, têm alegria. E sem fé nós não chegamos lá. Porque, amados irmãos, a fé naturalmente está conectada com o conhecimento. O conhecimento gera a confiança em Deus e nos leva à obediência. Sabe? São os 3 aspectos da fé. Esta fé que nós estamos falando. Mas os irmãos não se esqueçam que nós temos a nossa fé em Deus, conectada com aquilo que nós queremos, conectada com o exercício da verdade. Não é religião, é verdade divina que Deus deixou para a nossa fé, ligada à palavra de Deus e às verdades bíblicas. Daí, o justo viverá da fé. Não é só para receber os milagres. Não é só para receber as promessas. Mas é para viver uma vida em vitória e para andar na presença de Deus e para ser obediente ao Senhor nosso Deus e isso gerar alegria e contentamento no seu coração. E este exercício da fé nos leva próximo de Deus, perto de Deus e na presença de Deus há abundância de alegrias. Irmãos, Deus, Ele é muito mais maravilhoso e glorioso do que aquilo que nós pensamos. Deus nos ama muito mais do que aquilo que nós podemos pensar, podemos imaginar. Ele nos criou por sua inteira e livre vontade. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. E o irmão não se esqueça que Ele nos colocou como a coroa da sua criação. Ele fez tudo pensando em nós. Pensa um pouco. Pare e saboreie o amor do Senhor nosso Deus. E enquanto você estiver saboreando, dê graças a Deus, glorifique o seu nome.
Porque uma das coisas lindas que acontecer na nossa vida é o amor de Deus. Irmãos, nós podemos não ter amor de mais ninguém. É impossível, sabe? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é compromissado com Deus, ele é amado por muita gente. Sim ou não, pastor Eduardo? Sei que há muita gente que te ama e mereces, começando pelo irmão lá, a Loa. Família, os filhos, os netos. Deus me dê 4 filhos maravilhosos. 5 netos. Uma esposa maravilhosa também. Os irmãos conhecem, muitos aqui conhecem. É uma mulher de Deus, é um anjo, não é, irmã Loa? Aquilo ali é especial. Então, nós estamos rodeados por todo este amor. Mas acima de tudo nós temos o amor de Deus. Irmãos, cada dia que nós vivemos, cada segundo, cada minuto, nós não nos podemos esquecer de dar graças a Deus pelo seu amor. Temos que expressar gratidão. Quanto mais gratidão você expressar a Deus pelo amor dele, mais você vai se sentir amado e amada. E você vai ser uma pessoa muito amorosa, porque quem está cheio do amor de Deus tem que amar. E às vezes nós temos alguns, está na igreja, né? Onde da igreja, etc., que às vezes são assim, um espinho na nossa carne. Não são sempre, mas são de vez em quando. Aí nós os amamos mesmo assim. Mas não é nosso amor, amados irmãos. Não é. Nós não temos capacidade para isso. É o amor de Deus para nós. Agora deixa-me fazer aqui um à parte com os irmãos esta noite. O amor é lindo. O amor é fundamental. O amor é essencial. Para nós sermos realmente felizes, nós temos que crescer mais no amor. Agora, como é que nós vamos crescer no amor? Como é que a gente cresce no amor? Bom, primeiro há a conversão. O converter ao Senhor nosso Deus e começar a ter as manifestações do fruto do Espírito Santo. Agora, nós recebemos o amor, quando nos convertemos, recebemos numa medida, sim ou não? Recebemos numa medida. A gente pode ir crescendo. Na área do amor, a gente nunca deixa de crescer. E como é que nós vamos crescer no amor? Santificando as nossas vidas, conhecimento de Deus, andar na presença de Deus, ter compromisso com Ele. Se você não anda na presença de Deus, você está perdendo o seu tempo. A sua vida está abortando. Você precisa vir de novo, realmente, viver na presença de Deus, ter a presença de Deus. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. Então o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor nosso Deus. Tem uma outra palavrinha naquele verso que nós estamos salientando aqui, que é o verso 5, que é a palavra virtude. A palavra virtude, ela está diretamente, ou fala de excelência moral. A moralidade. A nossa moralidade. Nós temos que observar, dar, ou portanto, exercitar uma boa moral. Uma moral que agrada ao Senhor nosso Deus. Depois, virtude está conectada também com as próprias manifestações do fruto do Espírito Santo. A bondade, integridade, sabedoria e retidão. São princípios também fundamentais para a sua felicidade. Para a sua realização total. Para que você realmente seja abençoado. Há muita gente que não pensa nisso.
E vou dizer uma coisa aos irmãos, é que se isso é importante para todas as pessoas, é mais ainda para o crente em Jesus. Porque o crente em Jesus deveria ser íntegro, deveria ser reto, deveria ser verdadeiro. Mas às vezes, nós até conhecemos pessoas, o seu nome escrito no rolo de membros e que deixa aí muito a desejar, não é verdade? E anda pelas ruas da amargura e nada dá certo na vida dele ou dela. E o homem não progride materialmente, nem espiritualmente, nem nada. Está na igreja, às vezes até tem assiduidade. E canta e louva. Mas se é caloteiro, se é mentiroso, nunca vai progredir. E é pior para aquele que conhece a palavra do que para aquele que não conhece a palavra. O irmão pode entender o que é que eu estou falando aqui esta noite? Que Deus nos ajude, porque Deus criou todas as condições para nós sermos realmente felizes, bem-sucedidos, prósperos, abençoados. E nós estragamos tudo. Em vez de darmos ouvidos à palavra de Deus e aos ensinamentos preciosos da palavra de Deus, vamos pela nossa cabeça. É verdade. Como algumas figuras bíblicas que tentaram ajudar o Senhor nosso Deus, Abraão, etc., e outros, e saíram fora da palavra e naturalmente que sofreram por causa disso. Nós temos é que fazer como Deus manda, como Deus ordena, como Deus direciona. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. E a ciência, aqui no verso 6, apresenta outros princípios importantes, princípios de vida muito importantes aqui no verso 6. Nós poderíamos juntar ainda a temperança, que é também uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Fala de equilíbrio, autocontrole. Pessoas equilibradas vivem muito melhor. Se sentem mais abençoadas. Vivem até mais anos de vida. O irmão sabia disso. Equilíbrio, autocontrole. Não descontrolar facilmente. Também no exercício da paciência, que é outra virtude, que juntamente com a temperança contribui para sermos pessoas equilibradas e autocontroladas. Então nós também precisamos crescer nestas áreas, e nestas manifestações do fruto do Espírito Santo. A temperança, a paciência. E o verso 6 ainda fala da piedade. E a piedade, conectada diretamente com a santidade, compromisso com Deus, andar na sua presença. Não é andando na presença de Deus que nós temos a abundância das alegrias. É isso que o versículo fala aqui, amados irmãos. Por isso que nós dizemos que são princípios de vida importantíssimos. Princípios de vida fundamentais, essenciais. E depois fala ainda no amor fraternal. Romanos 12:10, o apóstolo São Paulo fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros. Será que nós estamos amando cordialmente uns aos outros? Começa na nossa casa, no nosso lar. Não é verdade? Filhos, pais, pais, filhos, marido, esposa, esposa, marido. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Mas na igreja, nós precisamos nos amar uns aos outros fraternalmente. E tem aqui uma expressão muito importante. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Será que nós respeitamos o nosso irmão? Será que nós agimos de forma a que o nosso irmão seja honrado? Ou será que nós olhamos para ele assim com um certo desdém, um certo ar de superioridade? Eu sou melhor, prego mais bonito, eu canto mais bonito. Alguns até fazem exceção de pessoas. Sim ou não? Nós não somos ensinados assim.
E talvez nós estamos tendo aquela vitória que nós poderíamos ter e aquela bênção que poderíamos ter, porque nós estamos tendo os nossos irmãos em honra como deveríamos ter. Quando nós falamos amar fraternalmente os outros, implica isso. Está implícito aqui. Irmão, entende? Irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Se Deus é o nosso Pai, e Ele é, e é por vontade própria, foi Ele que quis assim, não é verdade? Somos irmãos, consequentemente pertencemos à mesma família. Qual é o sentimento que você tem no seu coração, na sua alma, em relação ao seu irmão? Seja aquele que tem uma posição mais honrosa secularmente, ou se destaca mais na vida secular, de outra forma, até dentro da própria igreja. Seja aquele irmão que talvez você não valoriza muito, porque, coitado, secularmente falando, não tem grande posição, não tem grande valor. Você tem que tratar os dois da mesma forma. Ele é teu irmão, ela é tua irmã. E tem que amar com este amor fraternal do fundo do seu coração. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. A caridade, o exercício da caridade, que é nem mais nem menos do que o amor em ação. Nós precisamos estar constantemente exercitando caridade, como nos ensina a palavra de Deus, que naturalmente está também impregnado ou vem junto com a misericórdia, com a compaixão que Deus coloca no seu coração, que é uma consequência direta do amor de Deus que está no nosso coração. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Agora veja aqui uma coisa, verso 8. Se estas coisas abundarem em nós, estas coisas que nós acabamos de falar, se estas coisas abundarem em nós, não estaremos ociosos. Não haverá opressão, não haverá depressão, não haverá nada disso. Você estará numa boa. Irmão, sabe o que é que eu quero dizer? Não estaremos ociosos, nem faltos do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o conhecimento da verdade, vem através de tudo isso, o nosso posicionamento, para nós conhecermos o Senhor nosso Deus, estarmos seguros de em quem temos crido, para onde nós vamos, cientes da verdade, podendo dizer: eu já encontrei a verdade, estou muito bem, graças a Deus. Exalta aquele dia em que dei o meu coração a Jesus, em que entrei por este caminho, eu não me quero afastar mais deste caminho. Eu quero andar neste caminho até chegar aquele dia que eu vou entrar na glória em triunfo. Amém, irmão? É isso que Deus ensina para nós. É isso que Deus fala para nós. E o verso 9 ainda fala, que nós já lemos aqui mais do que uma vez até. Não é verdade? Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. E nós não queremos ser cegos, espiritualmente falando. Nós queremos ter aquela visão, aqueles olhos espirituais que Deus nos deu, para podermos ver, entender toda a verdade e nos posicionarmos na verdade e irmos de vitória em vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Não quero dizer amém mais uma vez e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E finalmente, para nós concluirmos, temos os versos 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente. Deus já sabe. Deus sabe todas as coisas. Talvez você está bem. Talvez você está bom. Mas a Bíblia diz que os irmãos precisam procurar mais diligentemente. Nós temos que fazer uma diligência maior ainda. Temos que nos esforçar ainda mais.
Nós precisamos crescer mais. Não vamos parar. Não vamos voltar atrás. Não vamos desistir, como estava falando aqui o cantor João Fontes. Não, de forma alguma. Nós temos é que perseguir e prosseguir com mais diligência. Prosseguir com mais afinco. Prosseguir com mais dedicação, porque nós estamos no caminho certo. Fica olhando para o lado ou para a direita, para o irmão ou para a irmã, que eventualmente fez uma maldade, aí lançou um espinho na tua carne, etc. Lançou uma... Não liga a estas coisas, são coisas banais. São coisas sem importância. Você tem que cuidar de ti, tentar ajudar o seu irmão ou a sua irmã de alguma forma, orando por ele, pedindo a misericórdia divina, exercitando caridade, como nós já falamos aqui. Você estará fazendo a obra do Senhor e vai ser uma grande bênção na igreja local. E para a eternidade, é aí que Deus te quer ver mais envolvido. Você e Deus. Eu costumo dizer às vezes que chegam a um ponto da nossa vida cristã que não podemos continuar a ser empurrados pelos outros. Não, é nós e Deus. Chega um ponto que Deus te quer, não é para você ser empurrado pelos outros, é para você empurrar os outros. Você sabe o que é que eu estou dizendo? É isso que a igreja está precisando. Temos muita criancice dentro da igreja. Qualquer coisinha já fica chateado, já quer deixar a igreja. E é ele próprio, ela própria que está perdendo com esta atitude. Não se deixe melindrar por qualquer coisa. Seja forte em Cristo Jesus. E passe daquela posição de ter que ser ajudado para outra posição de ajudar. A igreja precisa de pessoas para ajudar. Pessoas para serem ajudadas, tem muitas. E nós não temos ajudadores suficientes. Por isso que Deus nos vai valendo através do seu Espírito Santo e de alguma forma para nos socorrer naquilo que nós não podemos fazer, que não chegamos lá. Amém, irmãos? Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Eu nos elogiei para isso mesmo. Amém? Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. É importante posicionarmos assim para não tropeçarmos. E cairmos, mas irmos em vitória, irmos em bênção. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá em vitória. Deus vai nos ajudar. Eu creio que todos aqueles que estão aqui esta noite têm vontade de serem melhores para o Senhor nosso Deus. De ficarem mais no exercício destes princípios sagrados e divinos que são de grande bênção para cada um de nós, mas que também são de bênção para aqueles que estão à nossa volta, amados irmãos. Isso é a religião verdadeira. Isso é Deus. Isso é Cristo. Dê graças a Deus, porque Deus te deu este entendimento. Para você compreender estas verdades e sentir este desejo de se posicionar cada vez mais nestas verdades e avançar para estas verdades, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração esta noite. Meus irmãos, para ficarem de pé, vai falando para este Senhor, me ajuda, me ajuda. Irmãos, eu creio que todo o meu coração, eu preciso de ajuda. E creio que todos os que estão aqui esta noite precisam de ajuda. Sempre e constantemente. Eu não sei como é que aqui com o pastor Gerson, pastor Eduardo e outros pastores que estão aqui, eu não sei como é com eles, mas comigo, eu acordo às vezes de noite a pedir misericórdia ao Senhor. Deus tem misericórdia de mim. Se não for tu, eu não vou conseguir resolver esse problema. Tem misericórdia, Senhor. Eu careço da tua misericórdia. Eu careço da tua ajuda.
E Deus até hoje, são 25 anos de ministério, até hoje, Ele não me tem falhado. Nunca, jamais. Passado por problemas que são impossíveis de eu resolver. E Ele resolve. Nós precisamos de ajuda. Os ministros principalmente, os líderes da igreja, os próprios membros da igreja. Precisamos da ajuda do Senhor nosso Deus. E vamos procurar este conhecimento maior em Deus, para nós podermos ficarmos no exercício da nossa tarefa, do ministério que Deus nos deu. E esta escola bíblica está aqui para isso também. Para que o conhecimento maior de Deus, das suas verdades, dos seus princípios, venha à nossa vida, para que nós amanhã possamos ser melhores do que aquilo que somos hoje. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. Pai Celestial, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, continuamos te adorando na beleza da tua santidade, Pai bendito. Ó Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que nos deste de estarmos aqui reunidos no teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, da celebração desta escola bíblica, Senhor. Deus, fica com cada um de nós. Abençoa os preletores, Senhor. Dá uma unção poderosa dos altos céus. Abençoa cada participante, Senhor. Ó Deus dos céus e da terra. Deus, bendito, Senhor. Vai derramando mais da tua graça. Vai derramando mais do teu amor. Vai derramando alegria nos corações, Senhor. Oh Deus, se há alguém esta noite aqui que está enfermo, cura a enfermidade. Se há alguém que está triste, arranca a tristeza. Deixa a tua alegria nos corações. Oh Deus, abençoa, Senhor. Haja festa, haja bênção em cada coração e em cada vida, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço. A igreja diz amém, amém.